Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Hoje é sábado, dia 23 de maio, e estaremos introduzindo o tema geral da nossa lição dessa semana, que será a criação, Gênesis como fundamento, parte 2. Na semana passada estudamos a parte 1 e agora estudaremos a parte 2. Uma das coisas que precisamos compreender é de que a Bíblia e a ciência, elas não necessariamente têm que estar em choque uma contra a outra. Nós vimos isso na lição da semana passada. Existe uma harmonia entre a ciência e ao mesmo tempo a Bíblia, principalmente quando você compreende corretamente o que a Bíblia está dizendo e aquilo que a ciência está dizendo. E quando existe uma aparente contradição entre uma parte ou outra, o conselho que nós temos é de que o tempo vai mostrar que a Bíblia está correta. Então, quando analisamos isso, principalmente em relação ao livro de Gênesis, boa parte da ira do próprio inimigo tem sido canalizado para esse livro, porque é nele que descobrimos a nossa origem. Nós não somos fruto de um acidente cósmico, é nele que nós descobrimos fundamentos como a família, como o sábado, como a própria questão do plano da salvação que foi estabelecido por causa do pecado que entrou na humanidade. É Gênesis que vai explicar isso tudo. Se você destrói o livro de Gênesis, você destrói basicamente todo o compêndio daquilo que é o plano da salvação. Você não vai compreender as razões pelas quais precisamos de um Salvador, a razão pela qual eu preciso me entregar a Cristo Jesus, a razão pela qual eu preciso me preparar para a segunda vinda de Cristo, se não entender como o pecado entrou no nosso planeta, como fomos envolvidos dentro do contexto da rebelião. Então, a verdadeira ciência e, ao mesmo tempo, a Bíblia, elas têm que andar de mãos dadas. Eu achei muito interessante que o nosso guia de estudos começa mencionando que muitos importantes cientistas e pensadores acabaram entendendo as Escrituras tendo como base o mundo criado por Deus, ou entenderam o mundo tendo como base a própria Bíblia, como você preferir. Alguns deles, como Johannes Kepler, Isaac Newton, John Ray, Robert Boyle, entre outros, eles acreditavam piamente que a mão de Deus havia criado todo o universo e o grande propósito deles era tentar entender como esse processo criativo de Deus havia acontecido. E então eles trabalharam, foram muito mal compreendidos, inclusive muitos deles no seu tempo, por fazer afirmações tendo como pano de fundo a própria Bíblia. Foi a partir daí que eles começaram suas pesquisas e fizeram afirmações que estavam muito à frente do seu tempo. A própria igreja acabou por criticá-los por causa de algumas afirmações que fizeram. E tudo que eles estavam buscando era tentar harmonizar a Bíblia e, ao mesmo tempo, aquilo que é a criação de Deus. Ciência, na perspectiva deles, era apenas um jeito de podermos compreender o método usado por Deus para poder criar todas as coisas. O grande problema que nós enfrentamos foi logo após a Revolução Francesa, ali por volta de 1798, principalmente quando ela desferiu o seu golpe contra o cristianismo, golpe esse que já estava mencionado nas profecias de Daniel e Apocalipse que aconteceria. Não apenas a Igreja Católica foi punida em relação a isso, mas o próprio cristianismo. Por causa dos desmandos do período medieval, a ciência acabou rejeitando completamente qualquer premissa sobrenatural. Tudo que dizia respeito a Deus, a intervenção de Deus na história e, ao mesmo tempo, a Deus como Criador foi completamente rejeitado. E algumas teorias começaram a ganhar muito espaço. O que tinha a cosmovisão que acabou sendo estabelecida como consequência da própria Revolução Francesa foi uma cosmovisão onde o naturalismo e o materialismo acabavam tomando o espaço que tinha sido do sobrenatural no período medieval. Tudo que não podia ser explicado no período medieval, eles diziam, é um milagre da parte de Deus. Os cientistas, antes da Revolução Francesa, todos eles cristãos, buscavam tentar entender a natureza à luz daquilo que Deus havia revelado em sua palavra. Mas agora, a partir da Revolução Francesa, teorias como, por exemplo, a
a própria evolução das espécies. Charles Darwin vai lançar o seu famoso livro em 1859, A Origem das Espécies, e a partir daí uma ciência que vai romper completamente com a religião, com qualquer princípio sobrenatural vai ter lugar. Nós hoje somos fruto desse conhecimento, somos fruto desse desenvolvimento. A Revolução Francesa rompeu completamente com essa visão aonde você tem Deus como o centro de todo o conhecimento e ao mesmo tempo da própria ciência. A partir daí, hoje em dia, falar a respeito de Deus, falar a respeito de criação é algo realmente bem complicado. A partir daí, por exemplo, algumas coisas começaram a acontecer. Alguns indivíduos começaram a estudar. Agora eu posso citar um dado histórico. 1872, no subsolo do Museu Britânico, um indivíduo chamado George Smith, ele tem algumas peças de argila, algumas placas de argila escritas em cuneiforme, que haviam sido trazidas da biblioteca de Nínive, da famosa biblioteca de Nínive, a biblioteca de Assurbanipal, uma biblioteca famosíssima com milhares de tabletes de argila tão antigos quanto o tempo do próprio Abraão. Trazendo alguns relatos importantes. Ele estava tentando ali, quebrando cabeça para poder tentar desvendar algumas coisas. Quando ele conseguiu, em 1872, fazer a tradução de um desses tabletes que contava a história de um camarada chamado Utnapishtim, que havia sido o indivíduo que havia sobrevivido ao dilúvio universal. E esse indivíduo, ele havia ganhado o direito de poder ser imortal. E um outro indivíduo chamado Gilgamesh vai até ele para poder tentar descobrir como ele também poderia ser imortal, assim como o Utnapishtim havia sido. E o Utnapishtim vai contar para ele agora o que havia acontecido, como os deuses haviam aparecido para ele, haviam mencionado uma grande inundação que aconteceria, como ele fez um barco e acabou escapando. Uma história muito parecida, inclusive, com aquilo que é a história do nosso dilúvio. A partir daí, outros tabletes de argila começaram a ser traduzidos do cuneiforme para as nossas línguas modernas e acabaram se descobrindo relatos muito semelhantes ao nosso da criação. E a partir daí, pesquisadores começaram a tentar descobrir em todas as civilizações do mundo histórias que pudessem ser parecidas, semelhantes àquilo que aparece em Gênesis de 1 a 11. Gênesis 1 a 11 vai contar desde o momento da criação, queda, dilúvio e a Torre de Babel. Até esse momento, portanto, eles começaram a descobrir que aquilo que Gênesis vai contar nesses primeiros 11 capítulos, histórias semelhantes começaram a aparecer em vários outros lugares do planeta. E o que eles acabaram mencionando, que a ciência moderna acabou mencionando, é que Moisés nada mais, nada menos fez do que pegar esses relatos que já existiam na região da Mesopotâmia, do Egito, daquela região do Médio Oriente e dar uma roupagem monoteísta, de uma religião monoteísta como era o judaísmo, para elas, trazendo Deus como sendo o elemento chave. O que muda nesse processo é que a teologia judaica foi construída e essas histórias que já existiam foram adaptadas a essas culturas antigas. O que a gente tem a plena certeza é de que, na verdade, quando você olha para esses achados arqueológicos sob essa ótica, faz todo sentido. Mas quando olhamos da maneira correta, a gente compreende perfeitamente isso. Por que até de Gênesis 1 até Gênesis 11, até a Torre de Babel, você vai encontrar relatos parecidos em civilizações antigas? Por uma razão simples. Até o momento da Torre de Babel, todas as civilizações estavam juntas. A partir da Torre de Babel é que há um momento em que as pessoas são espalhadas pela terra. E esse conhecimento a respeito do que havia acontecido foi levado junto com eles. Como esses conhecimentos foram transmitidos de forma oral e muitos desses povos acabaram se tornando depois politeístas, dentro da própria religião deles, que eles acabaram criando uma religião politeísta com outros deuses pagãos, eles acabaram adaptando aquilo que eram as histórias sagradas
daquilo que havia acontecido até o momento da Torre de Babel para as suas diversas civilizações. Por isso você encontra elementos semelhantes em todas as culturas ao redor do mundo. A maneira correta de poder compreender isso não é que Moisés copiou dessas civilizações antigas, mas Moisés, percebendo que havia muitos relatos distorcidos do que havia acontecido, ele acaba escrevendo aquilo que foi o relato correto do que aconteceu, sob inspiração do Espírito Santo de Deus. Mas hoje em dia nós encontramos muitas pessoas que questionam tudo isso, que olham para a Bíblia sob uma perspectiva completamente diferente. Algumas perguntas que são feitas no nosso guia de estudos para poder nos colocar pensando a respeito daquilo que vai ser o nosso estudo essa semana. Será que a Bíblia ensina uma visão antiquada e não científica da cosmologia? Ou seja, será que a visão que a Bíblia tem, ela só está reproduzindo uma visão muito antiga daquilo que era a visão das civilizações à sua volta e que essa visão tem que ser deixada de lado? O relato bíblico simplesmente teria que ser obtido das nações pagãs vizinhas a Moisés e a Israel? A Bíblia ela foi condicionada culturalmente por o seu tempo e pelo seu lugar? Ou a sua natureza inspirada nos eleva a uma visão das origens que é completa em sua estrutura divina? Essas perguntas são muito complexas, muito difíceis de se entender. E o estudo dessa semana, você vai reparar, o conteúdo dele é realmente um conteúdo com substância. É um conteúdo que vai fazer a gente pensar um pouco. Enquanto, por um lado, você encontra um grande grupo de pensadores que tem mencionado que a Bíblia não tem crédito nenhum, um outro grupo vai dizer, não, a Bíblia precisa ser compreendida à luz daquilo que são... aliás, a nossa história tem que ser compreendida à luz daquilo que a Bíblia está revelando, porque o Espírito Santo de Deus esteve conduzindo todo esse processo. Essa semana, portanto, nós teremos a possibilidade de poder tentar entender essas diversas cosmovisões que hoje são fruto daquilo que acabou acontecendo como resultado da Revolução Francesa e, ao mesmo tempo, aquilo que é o posicionamento correto a respeito dos relatos que aparecem de 1 a 11 dentro do livro de Gênesis. Vamos orar a Deus pedindo para que Ele nos dê sabedoria para compreendermos isso? Senhor Deus, amado Pai, obrigado porque a Tua palavra não nos deixa no escuro. E num período em que tantas pessoas estavam contando de forma distorcida aquilo que foram os acontecimentos de Gênesis 1 a 11, o Senhor inspirou através do Teu Espírito o Moisés a poder escrever de forma correta aquilo que realmente aconteceu. Ajuda-nos nessa semana a compreendermos esses acontecimentos à luz da Bíblia, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?